Bendito Deus Altíssimo de Melquisedeque. O Deus Altíssimo é o Altíssimo em seus juízos. E pelo poder que deu ao homem, ao Filho do homem, na natureza do homem, a mim, a ti, foi dado o dom de buscar o entendimento das suas maravilhosas palavras do seu alto juízo. Retorno para ficar mais ainda explícito a questão de como interpretar as Escrituras Sagradas sem que o façamos em apenas de forma acadêmica, como discípulos acadêmicos, estarmos contando dos milagres de Jesus, sem que não mais possamos dizer de onde estão esses milagres que só ocorriam lá naquela ocasião. Esse tornou uma grande questão que no presente século, no tempo que agora estamos, está sendo revelado. A imagem de Melquisedeque ofertada ao homem, ao Filho do homem, em que nos vem a consciência do dom do eterno Deus Altíssimo e entregar ao homem os dons e torná-los, fazê-los seus filhos participantes da sua glória. Que não compreendamos a partir de então que os milagres do Espírito Santo em Cristo não mais acolhem sinais e milagres a todo homem, porque é o propósito de toda a criação. Esta revelação, essa participação. Assim, conversando aqui no café, essa é a mesa do café. Eu coloquei aqui o celular, encostado numa cafeteira. Vocês não estão vendo a cafeteira. Muito bem. Conversando com a minha esposa, que estava até uns momentos aqui comigo, eu falei para ela, uma relembrança que eu farei agora. É muito importante considerar que Jesus Cristo, ele não batizava. Então, formulei para ela. Mas Jesus Cristo também não escreveu. Quem escreveu o testemunho de Cristo foram seus apóstolos. Se perguntar, e os discípulos escreveram? Os discípulos estão na expressão da forma do discipular ou discipulado. Ensinou porque forma acadêmica de transmitir o testemunho. Para compreender, retornamos. Jesus não escreveu, foram os seus apóstolos que deram o testemunho dele, e Jesus não batizava, eram os seus discípulos que batizavam. Eu formulei para minha esposa a pergunta, julgas que os apóstolos batizavam? Aí está a questão. Eu diria não. Por quê? Eles estavam na luz. Não era mais necessário. Enquanto para eles era sombra, é muito natural. Não há nada de legítimo no procedimento do batismo. Mas na hora que a luz acolhe o poder do alto juízo do Deus Altíssimo de Melquisedeque, nos faz, por Melquisedeque, revelar de quem vos declaro. Assim, falei para minha esposa. Outra consideração a respeito. A lembrança de que, quando Jesus foi batizado, o João vai dizer para ele, o João, aquele que é a expressão de Elias, vai dizer, mas eu não posso batizá-lo, és muito maior.
eu não sou digno de atar-lhe sandálias. Ele diz, não, faça o batismo, que se cumpra toda a lei. Mas eu pergunto, a partir de então ele diz que não batizem mais, ele está dizendo que aqueles que alcançariam uma dimensão maior de revelado do Altíssimo, esses seriam autoridades do juízo maior. Eles não batizariam mais, porque não é necessário. É aí que entra a questão, quando diz, onde tudo começa, e que o João Batista estava com os seus discípulos, e passa por eles e por eles, alguém, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João correram atrás e perguntaram, onde assistes? Mestre, palavra, discípulo, onde assistes? Ele diz, vem e vê. Ora, os apóstolos, muitos deles partem dessa busca. Antes, só ouviam ao João. Eu não posso separar os discípulos de Jesus dos discípulos de João. Posso considerar que os discípulos de João, ou deles, a hora que vão atrás para assistir dele, do mestre, as suas palavras, vão se tornar os seus apóstolos no momento oportuno. E pelo convencimento do Santo Espírito, eles dirão, Senhor, não mais mestre. Mas sucede que eles ouviram os apóstolos dizer, um só Pai, um só eterno Deus Altíssimo, um só Senhor, um só Mestre. Olha, alguém que agora os seus apóstolos vão falar sem que tratem a partir de um só que estão falando, e que a eles foi dado esse poder de Cristo pela boca de Jesus, no sentido que agora eles dão testemunho direto e sem intervenção. Aí fica a questão. Batizaram ainda? O Pedro, sim. Recordam bem que houve um encontro dos chamados Pedro com os judeus. E vão encontrar onde estava Paulo. O Paulo, daqui a pouco, observa que o Pedro está preocupado, está constrangido na presença dos gregos, ou daqueles fora da visão do pensar judaico, e o Pedro vai chamar a atenção dele e dirá uma palavra. De todos que vêm ter o trato com ele. Ué, não sabeis do batismo do Espírito Santo? É a pergunta que ele formula. Então eu pergunto a vós. Agora a vós por quê? Eu posso dizer a ti? Se eu disser a ti, eu estou confirmando que você já sabe. Já recebeu um entendimento pleno. Bom, então deixa isso em vós, porque é onde cabe. Um grupo, um coletivo, uma congregação. Sabeis do batismo do Espírito Santo? Nesse momento, se o batismo do Espírito Santo se confirma, toda a sombra cessa. E a luz da mente de Cristo, seu Espírito, está claramente revelado e passa a ser a potência do meu pensar, do meu falar e do realizar. Do meu e de todo aquele quem receber, ao buscar, lhe foi dada a revelação. Aí vamos entrar na revelação como um final, é um estágio final, um estado final, de alguém que tem a visão desde que antes o mundo fosse estabelecido.
Assim compreendido, estamos falando de um só. E o Shema se cumpre em nós. De um só, 1 segundo. De 1 segundo, 1 centímetro. A interpretação de toda a lei e dos profetas. Essa é a questão. Se esperam pela segunda vinda, nos ares, como de algo que vai aparecer cheio de algo. Não. Sempre será aqui. Esse é um só e único lugar. Em que o Senhor dirá o lugar do sacrifício. Ficou claro, meu irmão? Então veja, Jesus não batizava. Não batizava. O batismo dos apóstolos, do Espírito Santo, da palavra de Cristo. Aí, conscientes de fé, provados e comprovados, como fruto de toda bondade, amor, alegria de um Pai maravilhoso que entrega seus filhos. E vai dizer a terra por herança dos seus filhos. Dizer dos seus, tu dirás dos teus. Não as coisas, nem status fraudulentos, fantasiosos, nem a busca de rapina, de oferta e de compra, em fazer do homem um templo da prostituição, onde o mercado impera. Ficamos por aqui. Se outra questão da conversa com alguém abrir outra consideração, trataremos dela. O Senhor a todos abençoa. Aí diremos: bendito Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e tudo que é dele, que é a vida dele, e em nós, que ele contém. Não no animal, no homem, ao homem, ao Filho do Homem.